uma pandemia, que também, curiosamente, a Segunda Guerra teve uma pandemia perto dela. Econômico. No ponto de vista tecnológico, nós tivemos a segunda Revolução Industrial, lá para o início do século, que fez o quê? Substituiu, maquinizou, né, muitos trabalhos que eram feitos à mão humana e, principalmente, trouxe uma fonte de energia nova, que é o petróleo. Anteriormente era o carvão, passou a ser o petróleo. Isso muda o quê? A economia, muda toda a maneira de empreender, e essa maneira de empreender, entendeu? Essa maneira de, vamos dizer, vender, essa nova maneira tá me fugindo a palavra agora, de desenvolvimento, gerou a crise de 29, porque as pessoas não estavam preparadas, sabe, para as novas mudanças. E a crise de 29 gera a Segunda Guerra Mundial. E anteriormente à Segunda Revolução Industrial, né, a gente teve uma grande mudança, que foi a entrada dos europeus na África. Por que isso foi importante? Sabe? Porque isso foi um movimento geopolítico expansionista. Talvez um dos primeiros movimentos realmente... Tudo bem, teve lá o mercantilismo e tal, mas foi um expansionismo, entre aspas, da história moderna. Então, esses três movimentos políticos, econômicos e, vamos dizer, tecnológicos, geraram a Segunda Guerra Mundial. Claro, nesse caminho, né, isso não é sempre uma tese, né, mas nesse caminho surgiram, né, conflitos, e um deles a própria Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela tem um caráter particular, sabe, que eu vou explicar daqui a pouco. Entendeu? Eu falei ali que teve uma exceção das 4 fases, eu vou falar daqui a pouco. Mas quais são essas 4 fases, então? Bom, primeiro, movimentos políticos, né, que desencadeiam desenvolvimentos tecnológicos, que desencadeiam movimentos e desenvolvimentos e mudanças econômicas, que desencadeia a guerra. Entendeu? Dá para entender, né? Mais ou menos. Então, aonde nós estamos, em qual estágio estamos neste momento, olhando para o planeta Terra, sabe? Vamos lá. Preste atenção nos 4 estágios. Primeiro vem a mudança política. Maneira de fazer política, maneira da sociedade se comportar. Depois vem disso a mudança tecnológica. Essa é a segunda fase. A primeira é a política. Sociedade como um todo. Política, quando eu falo, é tudo. A sociedade, ou interpretações da sociedade, como a sociedade enxerga o mundo, enfim. Segundo, você tem a mudança tecnológica. Terceiro, você tem, obviamente, o desenvolvimento tecnológico gera mudanças econômicas bruscas. E aí, sim, chegamos aos ares da 4ª fase, que é a guerra, que tem lá características que a gente vai explorar mais para frente. Mas essa é, teoricamente, a tese da historiografia. Olhando o mapa de hoje, olhando o mundo de hoje, para mim, nós estamos dentro da 4ª fase, sabe? O que a gente pode observar que aconteceu, então, qual foi a primeira fase disso? Bom, a primeira fase, eu, pelo menos, acho que foi a própria... que veio também junto de um desenvolvimento tecnológico, porém, o que surgiu dali foi político, que foi as redes sociais. A maneira de fazer política através das redes sociais. A gente teve algo muito diferente do que se fazia antigamente. Antigamente, o pessoal ia para a rua. Hoje, o pessoal fica em casa, né, e prefere muito mais... faz muito mais a maneira de fazer, né, no caso. Faz muito mais um ataque, por exemplo, a uma PL na internet, e isso às vezes até faz com que projetos sejam mudados, do que necessariamente ir para a rua, protestar. É difícil. As pessoas vão para a rua, protestam, claro, mas assim, a preferência, né, sempre é digitalmente. Então, a maneira de fazer política digitalmente foi uma mudança política brusca, que gerou movimentos. Esses movimentos geram novas tecnologias. Que tecnologias são essas? Inteligência artificial. Entendeu? A inteligência artificial e esse desenvolvimento tecnológico gerou mudanças bruscas na economia.
Junto a isso, uma pandemia, que também, curiosamente, a Segunda Guerra teve uma pandemia perto dela, né? Isso lá na Primeira Guerra, mas antes teve uma pandemia também que mudou muita coisa, que foi a gripe espanhola. Nós passamos pela pandemia da Covid, entendeu? Mas isso, assunto sanitário também, eu vou entrar nesse ponto também, porque eu trouxe uma notícia. Aliás, eu falei desse tema, porque eu trouxe uma notícia. E, claro, geram, como eu falei, mudanças econômicas, a mudança tecnológica geram mudanças econômicas. E que mudanças econômicas são essas que nós estamos gerando hoje? Bom, hoje, a maneira de comprar dólar, de vender dólar mudou. Hoje você não tem mais só o dólar, você está vendo aí o crescimento das criptomoedas, né? E a gente vai falar disso também na live. Você está vendo aí que o dinheiro, a maneira física, o dinheiro físico mudou, né? Tudo Tá sumindo. Exatamente. Por exemplo, hoje a gente está vendo que o ouro, cara, o ouro está em alta. Ouro, lá do século XVI, o ouro está em alta por conta de uma possível crise do petróleo, e tem a ver também com mudanças políticas graves que estão acontecendo no Oriente Médio, que também nós vamos falar nessa live. Beleza? Mas chegamos à quarta fase, no meu ponto de vista. Que quarta fase é essa? É a fase onde, meu amigo, Conflito, as mudanças elas se sobrepõem, a sociedade não se adapta muito bem.